É seguro fazer mais de um aborto? Os abortos estão rodeados em mitos e pode ser difícil saber a verdade. Por exemplo, é seguro fazer mais de um aborto? Um dos mitos do aborto é que quanto mais abortos uma pessoa faz, mais perigoso se torna o procedimento abortivo e menos provável se torna que a pessoa engravide no futuro. Em outras palavras, fazer um aborto danificaria o corpo de uma maneira que torna mais abortos ou gestações arriscados ou impossíveis. Isso é mentira. Não sabemos de onde vem esse mito, mas é essencial para quem deseja fazer um segundo ou mais abortos saber a verdade sobre esses procedimentos e quão seguros eles são. Mais de um aborto. No Reino Unido, cerca de 1 em cada 3 pessoas com útero fará um aborto, e mais 1/3 delas terá mais de um. Nos Estados Unidos, cerca de 50% das pessoas que procuram um aborto já fizeram um. Há muitas razões pelas quais uma pessoa pode procurar mais de um aborto, incluindo a falha ou falta de acesso a outras formas de contraceptivos, eventos de vida perturbadores que afetam o uso de outras formas de contracepção, falta de educação sexual abrangente e violência sexual. Da mesma forma, uma pessoa pode pensar que está pronta para a gravidez e mudar de ideia. O sexo, como a vida, é complicado e multifacetado e nem sempre é possível estar preparado. Abortos fornecem uma alternativa segura à gravidez para quem precisa e para quem deseja. Segundo a experiência, profissionais de saúde afirmam que as pessoas que fizeram um aborto em um ambiente seguro geralmente não têm complicações futuras de fertilidade, pré-natal ou outras complicações médicas. A fertilidade retorna cerca de 8 dias após um aborto, não importa quantos você tenha feito. Cada aborto pode ser considerado separado em relação ao risco que podem ter em futuras gestações. As pessoas que procuram abortos múltiplos podem ter certeza de que o procedimento é tão seguro na primeira vez quanto em qualquer outra. Há sempre um risco quando se faz um procedimento médico, incluindo o aborto cirúrgico, mas os abortos não apresentam um risco maior do que qualquer outro procedimento. No Reino Unido e em alguns estados dos Estados Unidos não há limite legal para o número de abortos que uma pessoa pode fazer. Se houvesse um risco médico significativo, esse não seria o caso. Aborto versus nascimento indesejado. Na maioria dos casos, partos não intencionais são mais perigosos do que ter mais de um aborto, embora os efeitos emocionais, psicológicos e físicos potenciais dos abortos não devem ser descartados. Eles são pelo menos equiparados aos do nascimento não desejado. A gravidez e o parto têm um enorme efeito físico no corpo humano, deixando algumas pessoas com danos a longo prazo ou irreparáveis. De fato, o número de pessoas que morrem durante o parto é muito maior do que o número de pessoas que morrem por um procedimento de aborto seguro. Um estudo descobriu que a taxa de mortalidade entre as pessoas que tiveram nascidos vivos foi de 8,8 por 100 mil, em oposição a 0,6 por 100 mil de aborto induzido. Da mesma forma, os efeitos colaterais clínicos associados à gravidez, incluindo infecções do trato urinário e problemas de saúde mental, são mais propensos a serem experimentados por aquelas que optam por ter um parto do que por aquelas que fazem um aborto. As mães de partos não intencionais também são mais propensas a ter sentimentos de fracasso e sofrer estresse emocional. Estigma em relação a de ter mais de um aborto. Há muito estigma em torno do aborto, principalmente contra aquelas que procuram mais de um. Há um mal-entendido de que a maioria das pessoas que fazem mais de um aborto está usando o procedimento como sua principal forma de controle de natalidade. De fato, os dados mostram que seja o primeiro ou não, aquelas que procuram abortos estão cientes das outras opções disponíveis e dos riscos psicofísicos associados ao aborto. Mesmo que uma pessoa opte por usar o aborto como sua única fonte de controle de natalidade, há uma vasta gama de razões sociais pelas quais isso pode acontecer. O estigma do aborto de qualquer tipo aumenta o silêncio em torno do controle de natalidade e coloca as pessoas com útero em situações difíceis ou perigosas. Embora estatisticamente ter mais de um aborto seja bastante comum, aquelas que fazem essa escolha são menos propensas a falar sobre sua experiência devido ao medo do ostracismo. Abortos são procedimentos de saúde, e é injusto que as pessoas sejam forçadas a ficar em silêncio sobre suas decisões pessoais de saúde. Para ajudar a desestigmatizar ter mais de um aborto, podemos mudar nossa linguagem. Organizações como 2Plus Abortions fornecem recursos muito úteis sobre como fazer isso. Falar sobre abortos no plural não apenas normaliza a experiência das pessoas, mas também esclarece outras verdades sobre o aborto. Abortos são procedimentos médicos que ocorrem entre milhões de outros, de muitas maneiras diferentes, para muitas pessoas diferentes.
Da mesma forma, evitar a frase repetir o aborto nos ajuda a mudar nosso pensamento sobre quem pode estar procurando mais de um aborto. Repetir implica que a solicitante do aborto não aprendeu como evitar a situação, ou que é incapaz de quebrar o ciclo de abortos ambos injustos e falsos. Finalmente, evitar a expressão múltiplos abortos ajuda a quebrar o binário entre pessoas boas que fazem um aborto e pessoas más que têm múltiplos abortos. Seguindo em frente. Ter mais de um aborto é uma experiência mais comum do que as pessoas podem acreditar. Somente criando uma cultura em que possamos falar sobre abortos aberta e honestamente, o estigma começará a se desfazer.